Recém-demitida. A família do meu marido imediatamente me forçou a me divorciar e me expulsou de casa. Dias depois, durante uma entrevista de emprego, o diretor-geral da empresa me perguntou: "O nome da sua mãe é Dália?" Num fim de tarde, no início da temporada de chuvas em Osasco, o céu escureceu rapidamente. O vento que se esgueirava pelos telhados de fibrocimento produzia um zumbido suave. O cheiro de terra molhada e o aroma de feijão refogado com alho saindo das pequenas cozinhas do bairro se misturavam, despertando um sentimento familiar, mas ao mesmo tempo sufocante. É em dias assim que costumo me perguntar: se uma mulher dedica toda a sua vida a uma família, ela consegue, no fim das contas, manter um lugar para si mesma? Meu nome é Catarina. Naquela época eu tinha acabado de completar 30 anos, trabalhava como contadora sênior em uma empresa fornecedora de materiais de construção em Osasco. Quem me via de fora costumava dizer: a vida dela já está estabilizada, tem um trabalho digno. O marido tem um bom cargo e a família dele, embora não seja rica, é grande, parece calorosa e unida. Só eu sabia a verdade. Estar debaixo de um teto cheio de gente nem sempre significa que você é amada. Minha mãe, Dona Dália, havia falecido há 3 anos. Durante toda a sua vida, ela viveu em silêncio. Ela vendia salgados na frente de casa e fazia serviços de contabilidade para os feirantes do bairro para conseguir me criar. Minha mãe costumava dizer: a mulher pode ser pobre, pode passar dificuldades, mas nunca deixe que menosprezem o nosso caráter. Eu me lembrava muito bem daquele conselho. Muitas vezes, quando estava cansada, bastava fechar os olhos e parecia que ainda via minha mãe sentada diante de sua velha mesa de plástico. A mão, segurando uma caneta azul, os olhos ligeiramente semicerrados enquanto somava os números. Desde que minha mãe se foi, eu sentia que não tinha mais para onde voltar. Por isso, ao me casar, depositei todo o meu coração e esperança. Acreditei genuinamente que havia encontrado uma nova família. Meu marido se chamava Bruno, era 4 anos mais velho que eu e atuava como líder da equipe de vendas em uma distribuidora de móveis. Antigamente, quando recém-casados, ele costumava me dizer em tom de brincadeira: "Pode ficar tranquila sendo minha esposa, amor. Minha casa é cheia, mas as pessoas são muito afetuosas." Eu acreditei de verdade. A casa da minha sogra ficava em uma viela estreita, uma residência simples e já envelhecida. Na frente havia alguns pés de primavera e nos fundos um puxadinho com telhado de zinco improvisado que servia de cozinha. Naquela casa moravam minha sogra, Dona Rita, meu cunhado Diego e a esposa dele, Renata. Quem olhasse de fora poderia achar que a casa era cheia de alegria. Mas depois de muito tempo morando ali, aprendi que tudo tem um preço. A casa era de fato cheia, mas todo o trabalho fluía em apenas uma direção. Toda manhã eu acordava antes das 5. A primeira coisa que eu fazia era passar o café, preparar o arroz, o feijão ou fritar um peixe para o almoço, para depois tentar arrumar tempo para varrer o quintal e lavar a louça da noite anterior. Às vezes, enquanto passava a camisa do meu marido, ouvia a voz da Dona Rita vinda do quarto. Catarina, quando for pro trabalho, passa na feira. Compra filé de tilápia. Hoje o Diego quer comer peixe frito com pimenta. Eu respondia: tá, bom, Dona Rita. Em seguida, terminava de amarrar o cabelo, trocava de roupa, pegava a bolsa e saía apressada para o trabalho. Tudo corria de forma tão rotineira que às vezes eu sentia que não passava de uma engrenagem naquela casa, girando sem parar, mas se quebrasse ninguém perguntaria o porquê. Todo mês, após receber meu salário, eu entregava a maior parte à Dona Rita para que ela administrasse. Depois de deduzir o valor do meu transporte e gastos pessoais, ela sempre dizia: a nora entregar o dinheiro para a sogra é o que se espera. A casa é cheia, tem entrada e saída de dinheiro. Deixa que a mãe administra. Eu já estava acostumada a ouvir aquilo, então apenas obedecia. Bruno nunca perguntava quanto de dinheiro me sobrava. Ele apenas me lembrava de vez em quando: ajuda a mãe, viu? Não deixa ela pensar que vivemos cada um por si.
Aquela frase que soava leve me amarrava firmemente, como um elástico apertando o pulso. Diego, meu cunhado, fazia bicos, às vezes ajudava um amigo a fazer entregas, às vezes ficava em casa alegando dor nas costas. Enquanto isso, Renata, a esposa dele, vendia bugigangas pela internet. Quando tinha muitas encomendas, seu rosto se iluminava. Quando as vendas caíam, ela reclamava sem parar. Ela raramente falava de forma direta, mas cada frase sua parecia a ponta de uma agulha, perfurando a pele. Certa vez, cheguei tarde porque precisei fechar os livros contábeis do final do mês. Mal havia estacionado minha moto velha no quintal, já ouvi a voz dela dizendo a dona Rita: nossa casa, pelo visto, tem mesmo que depender da Catarina, né, mãe? Gente, estudar é outra coisa. Sai de manhã, volta de noite, o dinheiro deve ser muito. Soava como um elogio, mas o tom de voz arrastado me fazia apenas morder os lábios. Dona Rita era o tipo de mulher que se preocupava muito com a imagem perante os outros. Na vizinhança, ela adorava que as pessoas a vissem e dissessem que sua casa tinha filhos homens bem-sucedidos, uma nora boa e um ambiente familiar, pacífico. Mas essa paz era em grande parte mantida com meu suor. Era eu quem trabalhava, eu quem ia à feira, eu quem cozinhava, eu quem organizava os churrascos de domingo, as novenas e as festas da família do meu marido. Até para coisas banais dentro de casa. Minha sogra só precisava sentar no meio da sala e apontar: Catarina, corta uma fruta para mim. Catarina, não esquece de fazer um chá. Catarina pega uma toalha de mesa nova. Às vezes eu ria de mim mesma. Uma árvore reta não tem medo de morrer de pé, mas se ficar continuamente sob o sol escaldante e as tempestades, um dia vai apodrecer por dentro. Eu não era boba. Durante os 3 anos como nora, consegui juntar secretamente um pouco de dinheiro, cerca de real, 60 mil, que guardava em uma conta separada. Eu nunca contei a ninguém sobre esse dinheiro, nem mesmo para o Bruno. Não por egoísmo, mas porque Dona Dália havia me deixado um aviso. Uma mulher neste mundo precisa ter uma rota de fuga para si mesma. Ainda me lembro perfeitamente de quando minha mãe segurou minha mão antes de morrer. Sua voz era fraca, mas clara. Você pode amar quem quiser, minha filha, mas ame a si mesma primeiro. Guardei aquela frase no coração. Naquela tarde, quando voltei do escritório, o céu lá fora já estava turvo com nuvens cinzentas. Na cozinha, a panela com frango com quiabo, que eu havia feito de manhã, ainda estava quente no fogão. Dona Rita estava sentada na sala, mexendo no celular. Renata mastigava amendoins enquanto assistia a uma live de vendas online. Bruno ainda não havia chegado. Inclinei-me para tirar as sapatilhas de salto gasto. Foi quando ouvi Dona Rita soltar, sem sequer olhar para mim: esse mês não esquece de me passar o dinheiro mais cedo, viu? Tudo tá caro. Se o dinheiro demorar a entrar em casa, fica difícil organizar. Fiquei em silêncio por um momento e depois respondi com a voz baixa: sim, Dona Rita. Assim que eu fizer os cálculos no escritório, eu passo para a senhora. Ela estalou a língua. Quando a gente ganha dinheiro, tem que ter a decência de cuidar da casa da sogra. O valor de uma mulher se mede pela sua devoção. Concordei mais uma vez, mas não sei por que meu coração pareceu vazio. Aquela frase soava banal, mas fez minhas costas gelarem. Porque há casas que de fora parecem estar com as luzes acesas e as portas abertas, mas as pessoas lá dentro só esperam que você continue tendo valor para ser mantida, em vez de manter lá por amor. Morar numa casa cheia de gente, a coisa mais assustadora não é a falta de espaço, mas a sensação de que tudo o que você faz é considerado apenas uma obrigação. Mora com os sogros há 3 anos, foi tempo suficiente para entender quem naquela casa era sincero, quem só era doce de boca e quem simplesmente ficava calado, deixando que os outros carregassem o fardo. Existem coisas que não precisam ser ditas, mas que se tornam regras não escritas por si só. E então, um dia, você acorda e se pergunta: por que o peso maior cai sempre nos meus ombros? Dona Rita controlava as finanças da casa.
Isso já tinha virado um hábito desde os meus primeiros meses como nora. No início, ela disse com muita delicadeza: "Nossa casa é cheia, é melhor juntar o dinheiro num lugar só para facilitar as contas. Você e o Bruno são jovens, ainda gastam pela emoção. Deixa que a mãe administra para ser mais seguro." Achei que fazia sentido. Mas depois de morar lá por mais tempo, percebi que o tal juntar num lugar só na verdade significava que apenas eu e o Bruno dávamos o dinheiro. Como ele era usado, ninguém tinha o direito de perguntar. Todo fim de mês, após receber o salário, eu costumava sacar em dinheiro vivo e colocar em um envelope. Uma vez, mal o havia colocado sobre a mesa, Dona Rita o pegou, deu uns tapinhas nele e perguntou por que esse mês tem menos que no mês passado. Eu respondi: "Para ser sincera, Dona Rita, esse mês a empresa aumentou o desconto do convênio e eu também paguei meus exames de rotina." Ela sibilou na mesma hora. Meu Deus, um corpo jovem desses inventando moda com exames. Esse dinheiro seria muito mais útil se fosse usado nas despesas da casa. Apenas dei um sorriso amarelo. Às vezes pensava que se eu tivesse uma febre alta naquela casa, talvez eles se preocupassem mais com um prato de comida desperdiçado do que comigo. Bruno sempre agia como se estivesse de fora da situação. Ele não segurava o dinheiro, não criticava diretamente, mas era ele quem legitimava tudo. Se eu parecesse relutante em entregar o dinheiro, ele diria com um tom muito sensato: "Não deixe a mãe preocupada, amor. Se moramos juntos, temos que ter responsabilidade." Responsabilidade soava lindo, só que essa responsabilidade parecia recair apenas sobre mim. Enquanto ele voltava do trabalho e já tinha arroz quente, roupas lavadas e passadas, mas ele ainda sentia que era ele quem carregava o fardo mais pesado da família. Uma vez, quando sua empresa lhe deu um bônus de vendas, ele imediatamente comprou um celular novo que custava quase real 10.000. Fiquei feliz por ele, mas perguntei sem querer: "Amor, trocar de celular? O seu antigo ainda está tão bom." Ele, que estava abrindo a caixa, me olhou. "Meu trabalho exige que eu encontre clientes importantes, Catarina. É feio usar um celular velho. Isso é investimento de imagem." Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Dona Rita já interferiu. "Isso mesmo. Homem lá fora tem que parecer imponente. Diferente de vocês, mulheres. Precisam de quê?" Aquela frase soou como vento, mas varreu meu coração com frieza. Eu ia trabalhar com uma motoneta velha. Meu celular já estava com o canto quebrado, colado com fita adesiva. Não porque eu não gostasse de coisas boas, mas porque sempre achei que o dinheiro deveria ser usado para necessidades mais urgentes. Mas aparentemente o que era urgente para mim nunca era considerado importante. Diego era diferente. Ele não gritava nem pressionava abertamente, mas seu estilo de vida pela metade cansava os outros. Trabalhava alguns dias e depois reclamava que o chefe era chato, que os clientes eram chatos, que o caminho era longo, que o salário era baixo. Uma vez durante o jantar ele soltou os talheres e reclamou: "Acho que vou pedir as contas, Catarina. Se continuar assim, o dinheiro da gasolina vai ser maior que o salário." Olhei para ele e antes que pudesse falar, Dona Rita suspirou: "Hoje em dia tá difícil ganhar dinheiro. A esperança é que quem já tem estabilidade nesta casa possa ajudar a carregar um pouco do peso." Ela falava para todos, mas seus olhos olhavam diretamente para mim. Chegando nesse ponto, até o mais tolo entenderia a quem ela se dirigia. E Renata, minha concunhada, era o tipo de pessoa que sorria de forma muito doce na frente de todos, mas cujas palavras sempre traziam espinhos escondidos. Se as encomendas estivessem alta, falava doce como mel. Se estivesse fraco, começava a alfinetar. Uma noite, vendo a comida servida ovo frito, arroz, feijão ralo e farofa, ela bateu os talheres sorrindo. "Nosso cardápio tá bem econômico, né, mãe? Em tempos difíceis tem que ser assim mesmo. Diferente de antes, quando quem recebe salário estava em dia, a mesa parecia mais apresentável." Dona Rita não disse nada,
apenas sugou o caldo de feijão, fazendo barulho. Diego deu um sorriso sem graça. Bruno abaixou a cabeça, pegando a comida, fingindo não ouvir, enquanto eu estava ali sentada, engolindo um arroz que parecia arranhar a garganta. Dizem que a língua não tem osso, mas há palavras tão baratas que as pessoas usam de qualquer jeito, esquecendo o quanto podem ferir o coração de alguém. Nós comíamos em uma mesa quadrada de madeira velha, encostada na parede. Dona Rita sentava-se na cabeceira, Bruno à sua direita, de frente para Diego e Renata. Eu costumava sentar o mais perto possível da cozinha para poder me levantar facilmente para pegar mais panelas, caldo ou pimenta. Já havia se tornado um hábito. Às vezes, no meio da refeição, minha sogra chamava: Catarina, pega o azeite. Catarina, vê se ainda tem arroz. Catarina, pega um pano. Eu levantava e sentava como um robô. Uma vez, depois de dar apenas algumas garfadas, Renata disse casualmente: a Catarina come pouco, mas é tão prestativa, né? Já deve estar acostumada. Eu sorri levemente. Sim, como já estou acostumada, eu apenas faço. Mas no fundo, eu sabia que a palavra acostumada às vezes é uma armadilha. Fazemos algo repetidamente até que os outros achem que nascemos para fazer aquilo. O que mais me cansava não era a quantidade de trabalho, mas o fato de que ninguém via isso como um sacrifício. Se eu posso fazer, significa que devo fazer. Se eu não reclamo, significa que aguento. E como eu aguento, eles continuavam aumentando a carga. Ceder uma vez em troca de 9 bondades era o que Dona Dália costumava me ensinar para viver em paz na casa dos outros. Agarre-me aquela frase para suportar muita coisa. Mas com o tempo sentia cada vez mais que em alguns lugares ceder não resultava em bondade. Apenas acostumava as pessoas a me oprimir. Uma vez, enquanto estendia as roupas no quintal dos fundos, ouvi Dona Rita, dentro de casa, falando ao telefone em voz baixa. Sua voz às vezes ria, às vezes subia o tom, às vezes parecia persuadir. Ouvi vagamente as palavras consórcio e vencimento. Deixa que eu dou um jeito. Ao me ver entrar, ela desligou o telefone apressadamente e perguntou sem rodeios: já vai pra feira? Respondi: ainda não, Dona Rita. Só depois de terminar de estender a roupa, ela assentiu, mas seu rosto estava um pouco constrangido. Aquele dia foi a primeira vez que percebi. Ultimamente, minha sogra andava recebendo telefonemas às escondidas e parecia inquieta toda a tarde. Senti que algo estava acontecendo naquela casa, mas ainda não conseguia ver o que era. Naquela noite, depois de lavar a louça, tirei os cadernos e anotações do escritório e coloquei na pequena mesa do quarto para revisar os dados do fechamento do mês. Na sala, a televisão continuava ligada. A risada de Renata assistindo a vídeos engraçados. A voz de Diego discutindo sobre futebol com alguém no telefone. A voz de Dona Rita mandando Bruno descascar uma fruta. A casa inteira tinha seu próprio ritmo de vida. Enquanto isso, eu estava sentada, encurvada sob a luz amarela, caneta na mão. À minha frente, números alinhados perfeitamente. Às vezes eu sentia que minha vida era como as páginas daquele caderno. Se uma única linha estivesse errada, tudo desmoronaria. Ergui a cabeça e olhei para a porta entreaberta do quarto. Meu coração se encheu de um sentimento difícil de expressar. Não era tristeza nem desespero. Era como alguém de pé no meio de uma feira lotada, ouvindo todo tipo de som, mas ainda se sentindo perdido. Eu morava na casa dos meus sogros, ostentando o título de nora, esposa, cunhada, mas toda noite sentia que meu papel era apenas tentar fazer tudo direito para que ninguém me criticasse. Mas e o que eu queria? Quão cansada eu estava? Talvez ninguém naquela casa se importasse. Naquele momento, eu ainda não havia percebido que aqueles pequenos sinais não eram trivialidades que passariam. Era o início de um maremoto que silenciosamente se formava em direção aos meus pés. Trabalhar como contadora me ensinou um hábito. Quando olho para números, tenho que checá-los até o fim. O dinheiro pode entrar por muitas portas, passar por muitas mãos, mas assim que entra na contabilidade, nada pode ficar obscuro. Dona Dália me disse uma vez:
Os pobres não têm capital nenhum além da sua honestidade. Por isso, durante anos de trabalho, sempre lembrava a mim mesma: o salário pode ser baixo, o trabalho pode ser duro, mas o dinheiro que levo para casa tem que ser limpo para que eu possa dormir em paz à noite. A empresa onde eu trabalhava fornecia materiais para projetos habitacionais e fábricas, muito trabalho, muita pressão, mas eu já estava acostumada. Meus dias começavam ligando o computador, checando contas a pagar e a receber, criando listas de recebimento de materiais e conciliando as notas de entrega com os comprovantes de pagamento. Às vezes minha cabeça girava como um peão, mas assim, que via os números baterem, meu coração se acalmava. Naquela manhã, depois de verificar um conjunto de documentos de pagamento de materiais para um projeto em Barueri, parei de repente. A quantidade de vigas de aço na fatura não correspondia ao termo de recebimento das mercadorias. E pior, ainda no relatório comparativo havia 2 assinaturas que pareciam estranhas. Os traços da caneta eram parecidos demais, como se fossem escritos por uma única pessoa tentando criar 2 estilos de escrita diferentes. Fui para a fatura de compra e senti que havia algo errado. O preço unitário foi inflacionado, os códigos dos produtos foram escritos com abreviações fora do padrão e os horários de entrada e saída se sobrepunham de forma ilógica. Imprimi os documentos separadamente e levei-os até a mesa de Roberta. Minha colega, contadora, perguntei em voz baixa: Roberta, pode dar uma olhada nestes arquivos? Tô com um pressentimento estranho. Roberta apenas virou algumas páginas, depois fechou a pasta e empurrou de volta, na minha direção. Abaixou a voz. Deixa isso aí por enquanto, Catarina. Vão resolver isso depois. Mas, Roberta, se o pagamento for liberado e der algum problema, quem vai se responsabilizar? Roberta olhou para os lados e disse, apenas uma frase: Catarina, há coisas que é melhor a gente não saber muito para não ter dor de cabeça. Aquela frase me deu arrepios. Na minha profissão, o que mais assusta não é fazer hora extra, mas sim alguém mandando você, de propósito, não olhar muito de perto. Voltei para minha mesa, fiquei calada por quase 10 minutos. Na tela do monitor, aqueles números permaneciam mudos, mas pareciam perfurar meus olhos. Tentei me convencer. Talvez estivesse pensando demais, mas ao comparar, novamente, eu tinha certeza de que não era um erro de digitação. Era um conjunto de documentos alterado deliberadamente por mãos humanas. No início da tarde, a administração veio até minha mesa. Catarina, o senhor Danilo, está chamando na sala dele. Ao ouvir aquilo, meu coração disparou. Levei a pasta com os documentos e bati na porta da sala do diretor. Senhor Danilo estava sentado atrás da mesa, girando uma caneta. O rosto sorria, mas os olhos não. Ao me ver entrar, ele apontou para a cadeira. Sente-se, Catarina. Mal me sentei. Ele empurrou o mesmo conjunto de documentos na minha direção. Os arquivos do Projeto Alvorada. Você já conferiu, certo? Respondi devagar. Sim, senhor. Estou verificando e há algumas partes que não me parecem certas, então quero checar novamente. Senhor Danilo encostou-se na cadeira. A voz era leve. Não tem nenhum problema grave. O pessoal do depósito e a equipe do projeto já aprovaram. Só assine a aprovação para que possamos liberar o pagamento logo. Engoli em seco. Sim, senhor. Mas os dados não batem. Tenho medo de que, se houver uma auditoria, isso vire um problema. Senhor Danilo sorriu. O sorriso típico de quem já disse essa frase muitas vezes. Você é contadora. Não seja tão rígida. Essa profissão às vezes precisa de flexibilidade. Uma diferençazinha nos números. O importante é o trabalho fluir, não é? Olhei para o espaço vazio da assinatura no final da página. Meu coração pesou. Flexibilidade. Aparentemente aqui essa palavra era usada para nomear um erro. Com toda a coragem que pude reunir, eu disse: com licença, senhor Danilo. Peço permissão para verificar mais uma vez.
Se tiver tudo correto, eu com certeza assinarei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois largou a caneta. O rosto não mudou, mas a voz ficou mais profunda. Eu já disse que não há problema, então apenas faça o seu trabalho. Você é responsável por essa parte, não me faça ter que repetir várias vezes. A frase soava normal, mas a pressão parecia uma pedra nos meus ombros. Abaixei a cabeça, ainda com voz baixa. Sim, senhor. Não ousaria desobedecê-lo, mas pela parte que é da minha responsabilidade, eu preciso ter certeza. Ele me encarou fixamente. O ar dentro da sala parecia denso. Fora da janela de vidro, o céu de junho estava cinza. Nuvens baixas como se fossem desabar. Um momento depois, ele apenas bufou, levemente. Como quiser, mas eu te aviso. Em qualquer lugar, é a pessoa que sabe ler a situação que consegue durar mais tempo. Levei a pasta para fora com as mãos frias. Mal voltei para a mesa e já senti os olhares de várias pessoas na sala. Ninguém perguntou o que aconteceu lá em cima, mas aquele silêncio era mais desconfortável do que sussurros. Roberta passou por mim, colocou um copo d'água na minha mesa e sussurrou bem baixinho: se cuida. Depois disso, saiu sem olhar para trás. A partir daquela tarde, o clima ao meu redor mudou completamente. Documentos que precisavam de coordenação, de repente, começaram a chegar atrasados. Reuniões internas não me incluíam mais. Pessoas paravam de falar quando eu passava. Eu estava sentada no meio do departamento de contabilidade, mas me sentia empurrada para a borda. Era um sentimento muito estranho. Ninguém brigava, ninguém falava palavrões, mas tudo parecia me dizer que eu não estava seguindo as regras não escritas daquele lugar. À noite, ao voltar para casa, a frase do senhor Danilo ainda ecoava. É a pessoa que sabe ler a situação que consegue durar mais tempo. Sentei-me novamente em frente ao computador, abri o arquivo de comparação, verifiquei linha por linha, código do item, data. Quanto mais eu checava, mais eu tinha certeza de que se eu colocasse minha assinatura ali no futuro, caso houvesse algum problema, meu nome seria o primeiro a ser arrastado. A vida é realmente irônica às vezes. As pessoas que cometem erros podem ficar tranquilas, enquanto as pessoas que querem fazer o certo são encurraladas. Desliguei o computador, quase 11 da noite. Lá fora, a chuva começou a bater forte no telhado de zinco. Fiquei sentada em silêncio por um momento, meus olhos fixos no espaço vazio da assinatura nos documentos que imprimi mais cedo. Apenas um traço de caneta, muito rápido, mas que poderia me custar o resto da minha vida. E enquanto escutava o som da chuva ficando mais forte lá fora, eu soube que não iria assinar. Depois de me recusar a assinar aquele documento, continuei trabalhando normalmente, verificando dados, enviando relatórios no prazo e tentando manter a calma como se nada tivesse acontecido. Mas no fundo, eu sabia que algo havia saído dos trilhos. O clima no departamento de contabilidade ficou ainda mais estranho. Quem costumava conversar comigo passou a falar o mínimo. O trabalho, que exigia coordenação, era jogado de um lado para o outro, quando passei pela área da copiadora. Até ouvi alguém sussurrar e parar ao me ver. 3 dias depois, numa tarde nublada, a administração veio novamente à minha mesa. A voz soava muito normal. Catarina, o diretor está chamando você na sala de reuniões número 2. Ergui a cabeça, meu coração subitamente afundou. A sala de reuniões número 2 raramente era usada para assuntos corriqueiros. Aquele lugar costumava ser usado para receber parceiros importantes ou para resolver problemas internos. Fechei o arquivo em que estava trabalhando, arrumei o colarinho da blusa e subi as escadas com as pernas pesadas como chumbo. Lá dentro, 3 pessoas já me aguardavam: Senhor Danilo, Roberta e o chefe de recursos humanos. Em cima da mesa havia uma pilha de papéis bem presos em uma pasta azul. Assim que me viu entrar, o chefe de RH apontou para a cadeira.
Por favor, sente-se, dona Catarina. A frase foi muito educada, mas o clima me fez entender que eu não havia sido convidada ali para um simples debate. Eu me sentei. Senhor Danilo cruzou os braços sobre o peito, me avaliando com o olhar. O primeiro a falar foi o chefe de RH. Ele empurrou uma folha de relatório na minha direção e disse devagar: com base nos resultados de uma auditoria interna, a empresa descobriu que a senhora cometeu uma negligência grave no processo de controle de dados de pagamento, que corre o risco de causar perdas financeiras para a empresa. Hoje nós a convidamos para o processo de desligamento. Achei que tinha ouvido errado. Desculpe, senhor, qual negligência? O homem virou para a página seguinte, apontando exatamente para os arquivos do projeto Alvorada. Este conjunto de documentos possui muitas irregularidades, mas a senhora não as relatou de acordo com o procedimento, o que impediu o processo de liberação de fundos e interferiu no fluxo da auditoria interna. Olhei fixamente para a pilha de papéis à minha frente. Minha garganta travou. Eu não assinei esses documentos porque eles estavam de fato com problemas. Eu disse muito claramente que precisava de tempo para verificar mais a fundo. Senhor, Danilo só então abriu a boca, sua voz calma, como se nada tivesse acontecido. Não fale como se estivesse fugindo da responsabilidade, Catarina. A parte que era o seu trabalho você não concluiu, nem fez um relatório escrito. De modo que esse problema se arrastou. A empresa não pode manter funcionários que têm tão pouco espírito de cooperação assim. Virei-me para encará-lo. Inacreditável. A pessoa que dias atrás tentou me forçar a assinar, agora estava sentada ali distorcendo os fatos. Tentei manter a voz calma. Eu falei diretamente com o senhor. Disse muito claramente que os dados não batiam. Senhor Danilo sorriu sarcasticamente. Falar de boca? Quem pode ser testemunha? A empresa trabalha com base em procedimentos, não com base em sentimentos. Aquelas palavras foram como um balde de gelo atirado no meu rosto. De repente, percebi. Eles já haviam preparado uma saída para si mesmos e um beco sem saída para mim. Todas as conversas daquele dia não deixaram nenhum rastro. Enquanto eu, que acreditava que bastava agir corretamente, caí direto na armadilha por conta da minha ingenuidade. Virei-me para Roberta, esperando que pelo menos ela dissesse uma palavra justa. Mas ela apenas baixou a cabeça, olhando para as próprias mãos. O silêncio dela foi mais doloroso do que qualquer acusação. Dei um sorriso desanimado, minha voz soando seca. Então o que a empresa quer que eu faça hoje? O chefe de RH empurrou outro pedaço de papel. Esta é a sua carta de demissão por causar vazamento de dados contábeis e não atender aos padrões de cooperação. Apertei as bordas da cadeira. Não concordo com essa conclusão. Ele respondeu de forma sucinta. A senhora tem o direito de registrar sua opinião, mas a decisão já foi tomada. Abaixei a cabeça para olhar as letras em negrito no topo da carta. Meu nome estava impresso lá, organizado e frio, como um ponto final que já havia sido digitado com antecedência. Afinal, naqueles dias, eles não estavam esperando eu consertar os erros. Eles apenas esperavam o momento certo para me eliminar. Eu não chorei. Não porque fosse forte, mas porque naquele momento o choque foi tamanho que as lágrimas pareciam retidas em algum lugar dentro do meu peito. Assinei o campo de recebimento da carta com as mãos tremendo um pouco. Depois de assinar, ouvi Sr. Danilo acrescentar, com uma voz monótona como se estivesse aconselhando sobre algo muito banal. Sugiro que você fique de bico, calado, e procure outro emprego. Não deixe que esse problema se espalhe. Neste setor, o nome sujo se espalha rápido. Se as pessoas ouvirem que você esteve envolvida num caso de peculato, isso já é o suficiente para fazer todo mundo se afastar de você. Ergui a cabeça. Eu não desviei nenhum fundo. Ele me encarou diretamente. Seus lábios formaram um sorriso sutil. Neste país, às vezes, quem tem o poder de falar primeiro é aquele que é considerado o dono da razão. Olhei para ele e pela primeira vez vi uma verdade cruel. Há pessoas que vestem roupas elegantes,
falam com educação e sentam em escritórios com ar-condicionado, mas cujas ações são mais frias do que a lâmina de uma faca. Voltei à minha mesa e juntei minhas coisas em silêncio. Um pequeno vaso de cacto, a jaqueta que deixei na cadeira, o caderno e a caneta que Dona Dália comprou para mim quando comecei a trabalhar. A cada objeto que colocava na caixa de papelão, minhas mãos ficavam mais pesadas. Pela janela, a chuva já estava caindo. A chuva de junho em Osasco não dava aviso, caía pesada e branca. Abracei a caixa, caminhando por entre as mesas dos meus colegas. Ninguém me olhou nos olhos. Alguns fingiam olhar para a tela. Alguns estavam ocupados com o celular. Alguns até se levantaram e foram para outro lugar. Eu não os culpei. Neste mundo, quantas pessoas ousam estender a mão para puxar alguém que está sendo empurrado por todo o sistema? Ao pisar fora do portão da empresa, a chuva atingiu meu rosto, fria e cortante. Fiquei na beira da calçada sob um toldo por um momento, olhando para o letreiro, tão familiar, mas que agora parecia tão estranho. O lugar onde trabalhei arduamente por anos, onde passei madrugadas revisando balanços, onde perdi o sono preocupada se um único real estava fora do lugar, finalmente me mandou embora com um pecado que não era meu. Abracei a caixa junto ao peito. Meu coração estava vazio, mas no meio desse vazio ainda restava um fio de esperança. Pensei, tudo bem, vou para casa. Pelo menos tenho que contar tudo ao meu marido. Afinal de contas, somos casados, ele com certeza vai me entender. Foi o que eu pensei. Naquele momento, em meio à chuva que ainda caía forte, segurei a caixa com meus pertences e fui para casa. Ao chegar no final da viela, a chuva já havia diminuído um pouco, mas minhas roupas ainda estavam úmidas e frias. A caixa não estava pesada, apenas algumas anotações, o pequeno cacto e objetos pessoais. Mas meus braços doíam ao carregá-la. Talvez porque ali dentro não estivessem apenas coisas, mas também todo o tempo que passei acreditando que trabalhar de forma honesta, viver do próprio suor e não ter do que se envergonhar era suficiente. Assim que pisei dentro, vi Dona Rita sentada na sala. À frente dela, uma cesta de vagem que ainda não havia terminado de debulhar. Renata estava sentada ao seu lado, o celular perto do rosto, os olhos primeiro me medindo e depois indo para a caixa em minhas mãos. Ninguém perguntou por que cheguei cedo. Ninguém perguntou por que meu rosto estava pálido. Dona Rita apenas franziu a testa. Sua voz era azeda como chá velho. Ué, trouxe suas coisas para casa hoje? Coloquei a caixa perto da parede, tentando manter minha voz normal. Sim, dona. Rita, fui demitida. Dona Rita ergueu a cabeça. O jeito que me olhou não era o de quem vê a nora passar por uma fatalidade, mas sim como quem acabou de perder dinheiro da carteira. Demitida? Por quê? Respirei fundo. Antes que eu pudesse começar a explicar desde o começo, Renata interrompeu. A voz foi feita para soar o mais doce possível, mas me deu arrepios. Nossa, Catarina não é contadora? Como foi demitida assim de repente? O problema deve ter sido grave, né, mãe? Morde os lábios. Não porque fiz algo de errado. No escritório tinha documentos fantasmas. Eu não quis assinar, então eles deram um jeito de me tirar. Antes, mesmo de eu terminar de falar, Dona Rita tirou um punhado de vagens na cesta. Você falando isso, quem vai acreditar? Ninguém demite de qualquer jeito. Funcionário que trabalha bem se ele não tem problema. Quer dizer que a empresa inteira está errada e só você está certa. Aquela pergunta fez meu peito apertar. Olhei para ela e disse pausadamente. Trabalho há anos, Dona Rita. A senhora sabe como eu vivo. Nunca peguei um único real que não fosse meu. Dona Rita deu um sorriso irônico. Eu não entendo das coisas do escritório de vocês. Só sei que a partir do mês que vem a casa perde uma fonte de renda. Arroz, feijão, luz, água não caem do céu. Fiquei petrificada. Ao ouvir que perdi o emprego, a primeira coisa que passou pela cabeça dela não foi se a nora foi injustiçada, mas sim quem pagaria as compras do próximo mês.
Dizem que, sendo mulheres, deveriam se entender melhor, mas as palavras da Dona Rita, naquele momento, me fizeram perceber que nem todos os que pertencem ao gênero feminino sabem o que é sentir o sofrimento de outra mulher. Levei silenciosamente a caixa para o quarto, troquei de roupa e desci para a cozinha para cozinhar. Minha mente estava um caos, mas minhas mãos continuaram a fazer o arroz, lavar os vegetais e cozinhar como uma máquina. Talvez pelo hábito de trabalhar, ou talvez porque se eu sentasse e parasse naquele momento, tinha medo de começar a chorar. A casa não carecia de pessoas para ouvir meu choro. Faltavam pessoas que entendessem o motivo dele. Naquela noite, Bruno chegou mais tarde do que o normal. Mal estacionou a moto, já entrou em casa com a cara pesada como chumbo. Olhei para o meu marido, meu coração novamente gerou um pingo de esperança. Afinal, dividíamos o travesseiro e a cama. Eu ainda esperava que ele quisesse escutar minha versão até o fim. Mas, antes mesmo de tirar os sapatos, Bruno perguntou sem cerimônia. Você foi demitida mesmo? Acenei com a cabeça. Fui, Bruno. Mas armaram para mim. Os papéis estavam errados. Eu não quis assinar. Antes que eu terminasse, ele me cortou. Você sabe o que o pessoal lá no meu escritório estava fofocando à tarde? Falaram que a minha mulher é contadora, mas tá envolvida num desvio de dinheiro. Foi mandada embora na mesma hora. Você tem ideia da vergonha que passei escutando isso? Fiquei em silêncio. Desvio de dinheiro. Aquela palavra pareceu uma pedra atirada direto no meu peito. Olhei para ele com a voz embargada. Você prefere acreditar nos outros ou em mim? Eu, já disse. Não quis assinar documentos falsos, então inventaram a história. Bruno puxou uma cadeira e sentou-se com força, sorrindo cinicamente. Neste mundo, ninguém inventa de ferrar com uma pessoa que não tem valor à toa. Não fala como se todo mundo quisesse te prejudicar. Minha garganta travou. O que você está querendo dizer? Você me conhece. Morro de medo de um real estar no lugar errado. Vivo com você há 3 anos. Você não me conhece? Bruno parecia irritado. Ele jogou as chaves da moto sobre a mesa, fazendo um barulho alto. Eu só vejo o resultado. O resultado é que você foi demitida. O resultado é que as pessoas me olham de lado. Se você foi injustiçado ou não, vai reclamar com Deus. Qual pessoa de fora vai querer sentar e ouvir a sua historinha? O jantar daquele dia foi o mais difícil de engolir desde que cheguei àquela casa. O frango ainda cheirava bem, o ovo estava dourado, mas a mesa estava coberta com o aroma de acusações. Dona Rita estalou a língua. Sendo honesta, essa casa vivia numa paz, de repente surgiu esse problema, uma tragédia mesmo. Renata, enquanto se servia, comentou casualmente. O povo diz que onde tem fumaça, tem fogo. Fico com pena, é do Bruno. Diego, que estava sentado ao lado dela, apenas sugou o caldo e não disse nada. Mas seu silêncio era uma forma covarde de apoio. Deixei a colher no prato. Pela primeira vez num jantar de família, não tinha mais forças para fingir um sorriso. Se todo mundo acha que eu errei, fala logo na cara. Mas não me acusem de uma coisa que não fiz. Dona Rita bufou. E você ainda tem a ousadia de falar alto nessa casa? Quando ainda recebia salário, tinha dinheiro, tudo o que falava parecia certo. Agora você é uma desempregada. Vamos ver quem é que vai querer te sustentar. Cada palavra soava como um gancho de ferro. Virei-me para Bruno, esperando pelo menos uma frase de defesa de um marido. Mas ele apenas abaixou a cabeça para o prato e respondeu de forma apática. Por enquanto fica em casa, cuida da comida. Sobre emprego, se vira e procura. Eu não posso cuidar de tudo para você. A frase soou leve, mas serviu para apagar qualquer ilusão restante. Aparentemente, aos olhos dele, eu não era a esposa que havia acabado de sofrer uma injustiça. Eu era apenas um fardo recém-descoberto. Depois do jantar, lavei a louça sozinha na cozinha. Na sala, a televisão continuava ligada. As risadas da Renata ainda ecoavam nítidas, como se nada tivesse acontecido. A água da torneira parecia gélida nas minhas mãos. Vi minha imagem borrada no vidro da janela e de repente senti pena da mulher ali, refletida.
À tarde, expulsa do escritório. À noite, a própria casa pesando seu valor. A vida tem altos e baixos. Eu costumava me consolar assim toda vez que enfrentava dificuldades. Mas naquele momento percebi que há marés que não te deixam mais forte, mas que corroem silenciosamente a confiança nas pessoas mais próximas. Naquela noite, deitada ao lado de Bruno, senti que a distância entre nós era muito maior do que uma simples cama. Ele virou as costas para mim, a respiração regular, como se não tivesse nada com que se preocupar. Enquanto eu, de olhos abertos olhando para o teto escuro, senti uma rachadura nítida aparecer dentro do meu coração. Não sabia o quão piores seriam os dias seguintes, mas tinha certeza de uma coisa. A partir daquela noite, naquela casa, eu não era mais considerada alguém que precisava ser protegida. Desde que perdi o emprego, a atmosfera na casa mudou por completo. Se antes ainda me chamavam em um tom normal, agora cada frase direcionada a mim parecia esconder um espinho. Continuei acordando cedo, cozinhando, varrendo, lavando roupa e lavando louça. Mas ninguém mais via isso como uma boa ação. Aos olhos deles, eu estava desempregada, o que significava que deveria trabalhar mais, ficar mais calada. E o mais importante, que eu não tinha o direito de reclamar. Toda manhã, mal colocava a panela no fogo. Já ouvia a voz da dona Rita? Catarina, aproveita e lava o quintal do fundo. Caiu muita folha seca. Eu dizia que sim e ia fazer. Pouco depois, Renata voltava da feira, jogava uma sacola de verduras em cima da mesa e falava no ar. Gente que fica em casa é outra coisa, né? Consegue fazer tanta coisa. Se fosse como eu, não entra e sai, tem hora que vejo a pilha de coisas para fazer e já me dá preguiça. Soava como um elogio, mas o sorriso cínico nos seus lábios só me trazia amargura. Eu não respondia. Não, porque não tivesse amor próprio, mas porque, nos momentos de maior fraqueza, explicar muitas vezes vale menos que um suspiro. Eu apenas continuava fazendo o meu trabalho em silêncio. É verdade que ser bom nem sempre traz recompensas boas. E quando você acostuma as pessoas a te oprimir, elas fazem isso muito rapidamente. Até poucos dias atrás, eu era a pessoa que trabalhava e trazia dinheiro para casa. Agora, só porque fiquei sem emprego, me tratavam como se eu estivesse comendo de favor na casa que ajudei a sustentar por anos. O almoço daquele dia foi peixe com molho, arroz, feijão e farofa. Tudo cozinhado por mim, mas sentada à mesa, me sentia como um intruso. Renata pegou um pedaço de peixe, soprou e disse: Nossos pratos ultimamente andam tão simples, né, mãe? Dona Rita sugou o caldo e respondeu, devagar: fazer o quê? Entrou uma renda menos na casa, tem que economizar. Diego, ao lado dela, completou meio brincando. A Catarina tá com tempo de sobra. Agora. A partir de amanhã, podia ajudar a minha mulher nas vendas online. Ficar em casa direto, sem fazer nada, é esquisito também. Soltei a colher e encarei. Diego, eu estou procurando emprego. Ele balançou a cabeça. Não disse nada. Só quero dizer que hoje em dia tá difícil, faça o que aparece. A frase soou razoável, mas a forma como ele falou e o silêncio que se abateu sobre a mesa me fizeram entender que ninguém realmente acreditava que eu conseguiria um emprego de novo. Aos olhos deles, eu já tinha escorregado do meu status de útil. À tarde, quando estava dobrando roupas no varal, Dona Rita me chamou para o seu quarto. Estava sentada na cama. Diante dela havia uma lata de biscoitos usada para guardar papéis importantes. Ao lado havia um pequeno caderno de capa vermelha que nunca tinha visto. Ela fez sinal para que eu me sentasse. A voz soava diferente do habitual, amaciada de um jeito estranho. Catarina, a mãe, quer falar uma coisa, não leva a mal, viu? Ao ouvir aquilo, meu coração imediatamente ficou em alerta. A minha sogra raramente baixava o tom de voz daquele jeito, exceto quando precisava de algo. Respondi baixo. Sim, dona Rita. O que foi? Ela suspirou, esfregando as palmas das mãos. Ultimamente ando com uns probleminhas de dinheiro. Um consórcio informal da vizinhança que eu entrei venceu. Ainda não tive tempo de correr atrás de um empréstimo. Você não tem ainda aquele dinheirinho guardado? Empresta um pouco para a mãe.
Depois que entrar, eu te devolvo. Meu coração disparou. A conversa caminhava exatamente para aquilo que eu temia. Fiquei calada por alguns segundos antes de perguntar: de quanto a senhora precisa? Dona Rita olhou direto nos meus olhos, como se já soubesse que eu escondia algo. Eu escutei do Bruno: antigamente, você tinha um dinheiro guardado, empresta para a mãe uns 10 ou 15 mil reais. Quando eu resolver isso, a mãe te devolve, encareia, a garganta seca. Esse dinheiro foi juntado pouco a pouco durante anos. Às vezes deixando de comprar sapatos novos, às vezes não comprando roupas, mesmo fazendo horas extras até as 9 ou 10 da noite. Não ousava esbanjar. Não era apenas dinheiro. Era a única coisa que me fazia sentir que ainda tinha uma saída se a vida virasse de ponta cabeça. Com toda a calma, eu disse: Dona Rita, se fosse precisar empenhar minha aliança ou dinheiro para as compras da casa, eu juro que não seria mesquinha. Mas a minha reserva, pessoal, peço desculpas, mas eu quero guardá-la. Agora eu não tenho emprego, preciso ter uma garantia. Ao ouvir aquilo, o rosto de Dona Rita escureceu na hora. O tom macio de minutos antes sumiu. Garantia? Você mora nessa casa e precisa de que mais garantia? Se a casa está passando aperto, você tem que ajudar. Eu me mantive firme. Eu não disse que não quero ajudar a Dona Rita, mas a senhora tem que entender o que é o dinheiro da casa e o que é meu pessoal. A mulher soltou uma risada cínica. Entender? A mãe já entendeu agora. Quando tinha emprego, se fingia de boazinha. Basta dar um probleminha para parecer a verdadeira cara da mulher mesquinha. Levantei-me. Não queria discutir mais. Mas mal tinha dado um passo até a porta, Bruno entrou. Não sei quando ela enviou mensagem para ele. Ele olhou para mim e, depois para a mãe. O que foi dessa vez? Dona Rita mudou o tom pro de vítima. Eu não pedi, filho. A mãe só queria pedir emprestado para pagar o consórcio. Mas ela fez parecer que eu ia roubar o dinheiro dela. Bruno virou-se para mim, o rosto tenso. Você ainda tem mesmo uma poupança escondida. Eu estava cansada demais para continuar mentindo. Tenho, Bruno, mas é o meu fundo de emergência. Ele franziu a testa. Que fundo de emergência? O quê? A família inteira tá aqui. Você não tá sozinha. Olhei firme pro meu marido. Justamente por estar sem trabalho, eu preciso guardar. Bruno deu um sorriso cínico. O sorriso de um homem que acha que a mulher à sua frente não faz o menor sentido. A mãe só tá pedindo emprestado. Pra que fazer esse escarcéu? Cada palavra dele me gelava até os ossos. Eu não conseguia entender como a pessoa que dormia ao meu lado podia facilmente considerar as economias da esposa como algo que pudesse ser tirado a qualquer momento. Eu disse devagar, arrastando as palavras do peito. Você todo mês ainda ganha salário, enquanto eu agora não tenho nada. Se eu der tudo, se um dia eu precisar, quem é que vai me ajudar? Antes de Bruno responder, Dona Rita cortou com a voz estridente. Minha nossa, a casa é que vai bancar. Ou será que você tá com medo que a gente devore toda a sua riqueza? Acha que a família do marido vai te falir? Fechei as mãos com força até doerem. Pelo visto, aos olhos deles eu não poderia ter preocupações pessoais, nem o direito de guardar o mínimo para mim mesma. Saí do quarto. Nas minhas costas ainda ouvi a voz dela reclamando com Bruno. Durante toda aquela noite, terminei minhas tarefas calada. Mas na minha cabeça apenas uma coisa ressoava. Eles não se importavam com o meu medo. Só queriam saber quanto ainda podiam arrancar das minhas mãos. E eu percebi que a casa estava de olho na minha última boia de salvação. Depois da discussão daquele dia, o ambiente ficou ainda mais sufocante. Dona Rita parou de pedir diretamente, mas andava de um lado para o outro resmungando e soltando indiretas, mostrando que o assunto não havia encerrado. Bruno também esfriou. Parou de debater, mas seu silêncio pesava mais do que uma bronca. Como se quisesse me lembrar de que, nessa história, ele estava do lado da mãe. No domingo de manhã, acordei mais cedo do que o normal para passar um café coado e preparar um pão na chapa. O céu ainda estava cinza, o ar abafado. Um calor forte de chuva tropical que deixava o corpo mole mesmo sem fazer nada.
Assim que coloquei a chaleira no fogo, escutei pancadas violentas no portão, levei um susto e me virei. Nem deu tempo de ir até a porta. As batidas ficaram mais altas, seguidas da voz esganiçada de um homem. Dona Rita, cadê a senhora? Sai, pra gente conversar. A casa inteira ficou em pânico. Diego saiu correndo do quarto com os cabelos despenteados. Renata espiava pela fresta da porta, pálida. Dona Rita saiu andando nervosa e perguntou: quem tá armando barraco uma hora dessas? Mas, quando espiou pela janela, a cara dela despencou. Ainda não tinha entendido, mas já escutava as vozes lá de fora cruzando-se. Vai se esconder até quando? O consórcio venceu e a senhora fica caladinha. Quando era para receber a comissão, foi rápida, agora para pagar some, abre a porta. Bruno desceu rápido para o quintal e destrancou o portão. Assim que abriu uma fresta, umas 3 ou 4 pessoas invadiram a casa. Homens e mulheres com as feições furiosas. Um homem com uma corrente de ouro grossa apontou o dedo direto para a cara da Dona Rita. E aí, como que a senhora vai fazer? O consórcio travou. A senhora era responsável. E agora não atende o telefone? Ela gaguejava. Eu não desliguei o telefone. Tava correndo atrás de um jeito. Antes que terminasse, uma mulher que veio com o grupo avançou. Que jeito! A organizadora do consórcio fugiu com a grana. Agora a gente vai cobrar da senhora. Não era a senhora que pegava a comissão da gente? A senhora que... Arque. Eu fiquei petrificada na porta da cozinha, os pelos das costas todos arrepiados. O buraco não era pedir um dinheiro emprestado. A Dona Rita não só entrava nesses esquemas de consórcio furado de rua, como era a banqueira daquilo, recolhia a grana da vizinhança e tirava uma fatia. A casa estreita, de repente, estava lotada, chinelos arrastando, o povo brigando e a vizinhança no portão. Em Vielas de Osasco, qualquer grito atrai o bairro inteiro. A dona do boteco da esquina já estava de braços cruzados observando. Vamos conversar. O homem bateu na mesa de pedra do quintal. Quantos nomes a senhora tem na mão? Quando pegava a comissão o mês inteiro? Ficava calada, né? Dona Rita tremeu. Eu fui vítima também. Não sabia que essa daí ia fugir com o dinheiro do povo. Eu também levei calote. A mulher riu de canto. Vítima de quê? Quando passava na nossa casa pra gente entrar, a senhora falava com uma firmeza. Dizia que era confiável e que pagava em dia. Agora mete o papo de vítima e acha que resolveu? Bruno se meteu na frente da mãe, tentando controlar a voz. Gente, calma. A gente pode conversar direito. O cara de corrente arregalou o olho pra ele. Você é o filho? Fica mais fácil então. A casa de vocês tem que assumir a bronca. A dívida agora tá beirando R$150 mil. Aquele valor foi uma pancada na minha nuca. R$150 mil. Naquela família, isso não era um empréstimo provisório. Era um abismo que ia devorar todo mundo. Diego recuou, balbuciando. Como que a mãe foi arrumar uma dívida dessas? Dona Rita caiu, largada, numa cadeira. Segurou a cabeça com as mãos e começou a chorar. O que a mãe podia fazer? Eu só queria um trocado a mais para ajudar na casa. Renata resmungou nas costas do marido, bem alto, para todo mundo ouvir. Meu Deus, vender. A casa inteira não paga isso. Observei a cena com os sentimentos misturados. Só agora percebia em que nível A Dona Rita tinha se afundado. Mas o que me dava mais desgosto era ver que, enquanto os cobradores gritavam, a minha sogra virou os olhos na minha direção. Um único olhar, e entendi na hora o que passava na cabeça dela. E como se lesse meus pensamentos, depois de secar as lágrimas, ela soltou uma voz rouca. Minha família tá apertada, mas a minha nora tem um dinheiro guardado. Deixa eu conversar com ela. Gelei. O grupo inteiro virou o rosto para mim, como se eu não fosse mais uma pessoa, e sim um caixa forte. O cara perguntou, grosseiramente, se tem dinheiro, bota na mesa. Vai querer ser cobrada na frente de todo mundo para passar vergonha? O sangue ferveu. Dei um passo à frente. Alterei a voz. Com licença, fiquei sabendo disso só hoje de manhã. Nunca participei de consórcio nenhum de vocês. Ouvindo isso,
Dona Rita virou o rosto carregado de acusações. Catarina, como? Você pode falar uma coisa dessas? A nossa família tá com um problemaço e você não vai ajudar? Vai ficar só olhando. Olhei para ela e percebi o quanto a linha entre obrigação e interesse era fina na cabeça dela. Eu nunca disse que não iria ajudar a Dona Rita, mas a senhora não pode sair apontando o dedo para as minhas economias na frente do povo. A velha engrossou a voz. Que economias o quê? Você come e dorme debaixo desse teto? Tem problema aqui. Tenha a decência de assumir. A palavra decência me deu nojo. Os vizinhos sussurrando. Os cobradores no quintal. Bruno carrancudo, olhando da mãe para mim, não me perguntou se eu estava com medo, não me defendeu. Ele simplesmente abriu a boca para soltar a frase mais fria possível. O importante agora é resolver essa dívida. Encarei ele, arrasada. Para aquele homem, meu orgulho sequer valia a pena ser defendido em público. E o pior, se o escândalo da manhã já tinha virado um inferno, o jantar prometia o furacão. Após a gritaria dos credores, uma névoa espessa desceu sobre a casa. A Dona Rita, ora sentava, ora levantava, ora falava ao telefone, ora chorava. Bruno entrava e saía, o rosto sempre duro, como se a culpada por uma dívida de 150 mil reais fosse eu e não a mãe dele. Diego se trancou no quarto, enquanto Renata andava inquieta. Fui lavar os pratos do café da manhã e preparei o jantar. Tentava ocupar as mãos para não surtar, mas quanto mais eu trabalhava, mais claro ficava. Naquela casa, quando a corda arrebentava, sobrava pro meu pescoço. Não, porque eu tinha culpa, mas porque era mais fácil de extorquir. Lá pras 8 da noite, todos sentaram na mesa sem apetite. Dona Rita largou o prato com força. Chega, vamos colocar as cartas na mesa. A gente tem que levantar o dinheiro para eles. Senão, vão voltar e fazer um estrago pior. Aí ela cravou os olhos em mim. Catarina, pega a sua aliança e todo o dinheiro que tem na conta. Salva a casa primeiro. Levantei a cabeça, olhando no fundo do olho dela. Aquilo não era um pedido, era uma exigência cínica disfarçada de moralidade. Larguei os talheres devagar. A aliança eu posso até dar se precisar, mas o meu dinheiro, sinto muito, é a minha reserva. Renata arregalou os olhos. Nossa, Catarina, no meio disso tudo você vai ficar separando o que é seu e o que é nosso. Diego completou. O povo já fez o barraco, todo mundo escutou. Como é que a gente fica na rua? Olhei pro Diego, com a voz gélida. Vocês perderam a moral na rua quando alguém resolveu ser banqueira de pirâmide financeira. E não quando eu falei que não ia dar as minhas economias. O clima pesou. Dona Rita esmurrou a mesa, fazendo o caldo voar do prato. Você tá dando indireta pra quem? Eu só fiz isso pra botar um trocado a mais em casa. Você acha que eu como sozinha? Mordi o lábio. Eu não culpo a senhora por procurar bicos. Mas o dinheiro da minha poupança é para eu sobreviver. Eu tô desempregada, não posso raspar a conta assim. Dona Rita deu uma risada de corvo. Sobreviver? Quer sobreviver com o quê? Ou será que o seu plano era juntar a grana e fugir da gente? Filha de gente sem procedência é assim mesmo. Sua mãe foi muito esperta, te criando. Só sabe pensar em você e gratidão que é bom. Nada. Quando ela colocou o nome da Dona Dália no meio, meu ouvido zumbiu. A senhora fale o que quiser de mim, mas não ouse meter a minha mãe no meio. Dona Rita partiu para a ignorância. Acaso falei alguma mentira? Olha como a sua mãe viveu. E a filha é tão mão de vaca que trata a família do marido feito inimigo. Cada palavra queimava. A minha mãe viveu com dignidade a vida inteira e nunca implorou nada a ninguém. Agora, os parasitas queriam sujar o nome dela para meter a mão no meu dinheiro. Bruno resolveu falar, mas não para calar a mãe, e sim para me atacar. Entrega logo isso tudo, Catarina. Não é hora de discutir. Olhei para ele e senti que algo dentro de mim espatifou no fundo do poço. Como assim? Bruno, já disse. Pego a aliança. Mas o dinheiro eu tenho que guardar para viver. Bruno rô. Viver? Você mora debaixo desse teto. Vai viver aonde? Que precisa de dinheiro.
Ou, desde o começo, seu plano era deixar a casa afundar e meter o pé? Com o rabo cheio de dinheiro, dei uma risada que mais parecia um choro. Eu ralei por 3 anos, dei meu salário para casa, cozinhei, limpei e paguei as contas. Quando eu tinha dinheiro, ninguém mandava guardar. Na hora que eu perco o emprego, todo mundo quer me deixar zerada. E ainda perguntam se eu vou abandonar o barco? Bruno explodiu. Levantou com o rosto roxo. Você vai falar com a minha mãe desse jeito? Levantei também. Eu não iria me ajoelhar mais para receber desaforo. Eu só disse a verdade. E foi nessa hora que a mão dele veio. Um tapa acertou em cheio o meu rosto, com tanta força que a minha cabeça virou pro lado. Meu ouvido zumbiu e o gosto metálico de sangue na boca apareceu na velocidade de um fogo no papel. Um silêncio mortal desceu sobre a mesa. Fiquei de pé ali. Meu lado esquerdo da bochecha ardia como brasa, mas a dor pior estava noutro lugar. No exato local onde a minha última gota de confiança tinha acabado de ser massacrada. Virei devagar a cabeça para o Bruno. O cara era o meu marido, aquele que jurou no altar que ia me proteger. Virei as costas, caminhei direto até o quarto, abri o guarda-roupa e puxei uma caixinha com aliança de casamento. E o meu caderno do banco com os comprovantes de 60 mil reais. Fui até a sala. A cada passo, o meu coração esfriava. Coloquei os comprovantes e a caixinha em cima da mesa na frente da dona Rita. O estrondo contra a madeira soou seco e falei, compassadamente, separando as sílabas. Esta é a aliança. E estas são as economias que eu juntei no suor e nas lágrimas. Hoje eu tô dando tudo isso. Considere que eu paguei o preço da minha liberdade. Dona Rita ficou muda. Bruno também. Não acharam que eu fosse ser tão firme, mas eu nem olhava na cara deles. Olhei para a mesa, para a casa, para os rostos deles. A partir daquele instante, esse lugar nunca mais seria o chão onde eu pisaria de cabeça baixa enquanto chamava de família. Na noite daquele tapa, eu não consegui fechar o olho. O lado esquerdo do meu rosto ainda latejava. Mas o formigamento no coração foi descendo e me anestesiando. Fiquei deitada, virada para a parede. Ouvi a chuva bater nas telhas, brasilite, a tosse da dona Rita e o Bruno virando na cama do meu lado. Todos os barulhos da casa pareciam estranhos para mim. Falam que marido e mulher é sorte e dívida. Mas tem dívida que quando você quita, só te sobra o chão gelado. No dia seguinte, eu levantei e cozinhei. Não para fazer a vontade deles, mas porque se eu parasse eu ia desabar. Cozinhei em silêncio. Eles comeram em silêncio. Ninguém falou do tapa. Dona Rita não abriu a boca, Bruno não pediu desculpa. Nessa casa, se eu fosse ofendida, era só seguir a vida. À tarde, Dona Rita chamou o Bruno no quarto. Falavam baixinho. Logo entendi que estavam bolando o próximo passo. E eu não tinha mais o que perder. Um pouco depois, quando eu estava catando umas folhas no quintal, o Bruno chegou. Tinha uma pasta amarela na mão. Ignorou a minha presença, trocou de roupa e jogou a papelada na mesa da sala. Vem cá, vamos conversar. O tom dele era muito frio, cara que horas atrás tinha me descido a mão, agora estava tranquilo e calculista. Eu entrei. Dona Rita estava no sofá, Renata se apoiou na porta. Diego abaixou a cabeça. Eram os enfeites da cena. Bruno empurrou as folhas para mim. Eu já pensei. Melhor a gente acabar por aqui. Baixei os olhos para os papéis. Petição de divórcio por mútuo acordo. O coração acelerou, mas não fiquei surpresa. Desde a pancada eu sabia que isso ia acontecer. Ergui os olhos para ele. Como é que é, Bruno? Ele cruzou os braços. Nossos caminhos não batem. Você ficou desempregada, com o nome sujo na praça. Eu ainda tenho que cuidar da minha carreira. Se a gente seguir, o bicho vai pegar pro meu lado. Ouvindo aquilo, eu só ri, uma risada patética. Ah, ontem à noite vocês roubaram a minha aliança e as minhas economias. E hoje o bicho vai pegar e você quer me largar. Dona Rita esganiçou a voz. Fala direito. Você entregou o dinheiro de livre, espontânea vontade. Ninguém te botou uma faca no pescoço. Olhei para ela com mais pena do que raiva. Não teve faca. Mas vocês me empurraram no precipício até não sobrar escolha.
Renata revirou os olhos. Nossa, fala como se a gente te assaltasse. Morou 3 anos de graça aqui e agora que a casa tá em crise, fica jogando na cara. Falei direto pra Renata. Gente de bem não se aproveita da bondade dos outros pra sugar até a última gota de vida de ninguém. Dona Rita bateu na mesa. Chega de ladainha. O Bruno tem futuro e trabalho. Ele não pode arrastar uma desempregada e ainda por cima investigada por roubo pra baixo. Pronto. Não era mais a mulher dele que tinha sofrido uma injustiça. Era o lixo que estava incomodando a passagem. Eu falei, então é isso que você pensa, Bruno? Desviou o olho. Não vou sustentar alguém que não bota um tostão em casa e ainda traz fofoca. É melhor para todo mundo separar agora numa boa. Numa boa. Nunca ouvi algo tão asqueroso disfarçado de educação. Tomaram minha grana, me agrediram, xingaram minha mãe e queriam separar numa boa. Olhei para os papéis, estava tudo pronto, motivo, local, assinatura. Aquele divórcio não foi um ataque de fúria. Estava sendo planejado desde que eu fui demitida. Eles só esperaram sugar a minha conta bancária para dar o bote. Puxei os papéis para mim. A casa ficou no mais absoluto silêncio. A dona Rita, com o olho esbugalhado, devia estar esperando eu chorar e implorar de joelhos. Mas eu não fiz isso. Peguei uma caneta e meti a minha assinatura lá embaixo. O traço foi tão firme que me surpreendi. Larguei a caneta e encarei eles. Pronto. Tá, assinado. A partir de hoje, nunca mais citem a palavra obrigação ou carinho pra mim. Eles ficaram mudos. No momento em que eu vi a assinatura, entendi que aquele casamento acabou em tinta. E com ele, morreu todo o sentimento pela palavra família que eu defendi com toda a minha juventude. Após assinar a papelada, a casa virou um túmulo. Fui direto arrumar as coisas. Peguei a minha mala marrom gasta. 3 anos de casada, organizando aquela casa inteira. E no final, a minha vida cabia num zíper de lona. Joguei as blusas e calças, guardei os papéis da Dona Dália e umas fotos antigas. Essa era a minha herança. Deixei o lençol, os pratos, as xícaras. Guardar um prato que arranca um pedaço do peito é pior do que andar descalça. Enquanto eu fechava a mala, Renata irrompeu pela porta sem bater. Bateu os olhos pelo quarto, no teto, e gritou. Ué, cadê meu anel? Ergui a cabeça. O que ela estava inventando? Ela botou a cabeça no corredor e gritou o suficiente para a vila inteira ouvir. Mãe, deixei meu anel em cima da mesinha hoje de manhã e sumiu. Dona Rita veio correndo. Bruno e Diego também. Olhei para a trupe. O estômago gelou. Eu sabia bem que palhaçada era aquela. Renata cruzou os braços e fixou os olhos na minha mala. Ninguém entrou aqui desde de manhã, tirando a Catarina arrumando as trouxas. Me levantei. Qual é o seu problema? Fala na minha cara. Ela se fingiu de cínica. Eu não falei nada. Demais. Coisa que some a gente tem que procurar. Dona Rita botou as mãos na cintura. Catarina, quem não deve não teme. Abre a mala que aí todo mundo vê. E a gente acaba com isso. Dei uma gargalhada ríspida. A senhora acha mesmo que eu roubei o anel? Ela esquivou. Não tô acusando. Se você tá limpa, qual o medo de abrir? Tá tremendo. Por quê? Olhei pro Bruno, encostado na porta. Ele ficou mudo, fitou a minha mala e balbuciou seco. Abre de uma vez. Não vamos prolongar e esquentar a cabeça. O homem com quem eu casei escolheu me deixar ser humilhada com uma fama de ladra nos últimos segundos. Fui até a mala, me abaixei e abri o zíper. Minha mão não tremeu. Talvez porque o meu orgulho tivesse sido chutado tantas vezes que já estava em carne viva. Joguei as minhas roupas gastas na cama, o creme, dental, a foto da minha mãe. A Renata regalou os olhos secando as dobras. Tirei tudo. Não tinha anel de ouro falso, nem bosta nenhuma. Silêncio mortal de novo. Diego coçou a cabeça. Renata perdeu a cor, mas não calou a boca. Sei lá, deve ter enfiado em outro canto. Falei seca. Se não, achou. Enfia a língua na boca e para de inventar historinha. Eles nem pediram desculpa. O Bruno deu as costas e saiu. O cara que não ia mais me olhar na cara. Juntei minhas coisas na mala de novo.
A humilhação que ia ser de me expulsarem, chutada e taxada de ladra. Dessa vez eu não deixei. Eu vou sair com a cabeça no lugar. Arrastei as rodinhas da mala, saí no quintal e desci na rua. A garoa voltava. Aquela chuva intermitente e fria de Osasco. Esperei num ponto de ônibus pichado no fim da rua. Os ônibus passavam espirrando poça e lá dentro do peito era o vazio completo. 0 amigos, 0 família, 0 grana, 0 dignidade. Tomei o ônibus pro terminal quando a noite já estava caindo. A mala encostada no joelho e a água da chuva nas costas. Pensei que, se me enfiasse perto do mercado municipal, acharia uns quartinhos para alugar barato. Puxei a mala num beco meio escuro e a dona de uma pensão velha e embolorada de umidade me entregou a chave. Achei tua cara de gente boa. Faço mais barato, mas a conta de luz é tua. Eu paguei os trocados. Minha vida luxuosa de 3 anos desceu no ralo de um quarto onde as minhas mãos encostavam de uma parede à outra. E na primeira noite lá, peguei uma febre de leão. 2 dias apagada. Quando abri o olho, a garganta ardia igual lixa, o ventilador rangendo feito ratoena, e eu tateei os reais na minha carteira. Real 150. Eram 5 ou 6 notas amassadas. Eu comecei a rir. A contadora de salto fino que calculava milhão hoje contava as moedinhas. Com cuspe, caí na rua procurando subemprego. Imprimi uns currículos numa lan house esburacada. As grandes rejeitavam meu histórico duvidoso. Então, passando pela porta de um restaurante de prato feito e feijoada perto da avenida comercial, vi a plaquinha com pincel atômico. Precisa-se de lavadeira e limpeza. Engoli meu diploma junto com a saliva e entrei. A dona, uma mulher cheinha de voz rápida, me olhou de cima a baixo. Se aguenta a pancada, é de domingo a domingo. Eu falei, aguento sim, dona. Se o serviço for honesto, eu pego. Ela franziu a sobrancelha. Tu tem cara de quem trampava em escritório, moça? Eu sorri. Mas agora o estômago fala mais alto que a caneta. Eu botei o avental e o bicho pegou. Pilhas e mais pilhas de panela engordurada. Feijão preto, farofa, arroz, cheiro de alho fritando o dia inteiro. A minha coluna queimava. A água quente amolecia minhas mãos e a unha soltava. Doía feito um cão de arrastada na água suja. Mas no fim do dia, a janta era garantida. E quando o gelo do copo do guaraná ou a primeira mordida daquela marmita enchia a boca, o peito ficava em paz. Era meu dinheiro. O dinheiro que não tirava a dignidade. E eu dormia quieta na minha cama podre de molas quebradas, sem dever o sono a Deus ou ao diabo. Era só minha força. Estar esbofeteada não é morrer. É só escolher levantar do chão ou esperar apodrecer na valeta. 15 dias num prato feito e eu era um peão guerreiro. A água ensaboada parecia não ofender mais o nervo do meu dedo. Numa tarde que chovia forte e os goteiros cobriam as mesas da varanda do PF, a casa ficou lotada. Tinha saído com uma bandeja de filé para limpar. E a dona do restaurante estalou os dedos para mim. Catarina, na última mesa do canto, bota lá a caixinha de sachês. Quando cheguei perto, travei o passo. Era o Bruno. Sentado do lado de uma piriguete, perfumada num vestidinho colado e unha de gel vermelho, a tal Yasmin. Ela falava grosso, gargalhava pendurada no braço dele. A confirmação viva de que eu não era só a ex-inútil. Eu já era uma defunta na cama dele antes de ir embora. O coração socou no peito. O Bruno levantou a vista, a cara fechou na hora. E a princesinha dele me avaliou de suor. Avental manchado de óleo e coque mal feito. Ô, moça, me arranje o guardanapo? Eu soltei na mesa. Claro, moça. A Yasmin ainda esticou o pescoço e falou mais alto para agradar. Tá aprendendo? Agora, né? O atendimento tem que ser rápido pro povo não fugir daqui. O Bruno tava colado olhando pro copo de suco, suando frio. O cabra que enchia a boca pra me chamar de lixo. Ali abaixava o olhar de covardia. A vida de líder de equipe não é fácil, amor. Ela abria a boca mastigando e se engraçava.
Odeio mulher que puxa homem pra trás e não ajuda em nada. Engoli em seco e virei a cara. Fui servir o prato da mesa deles e a desgraçada começou a fuxicar de propósito. Pegou o molho da pimenta malagueta, disse que estava azedo e soltou o frasco de supetão, jogando a calda amarela para tudo quanto é lado, espirrando, pimenta quente no meu braço esfolado e encharcando a blusa. Ela fez um estardalhaço falso. Ai, me perdoa, não foi querendo. O ardido da pimenta entrou no meu corte de sabão, minha boca virou uma linha. A dona do restaurante saiu correndo para ver e, ouvindo o tom de vítima dela, já soltou os cachorros em mim. Catarina, você tá cega? Pede desculpa para eles agora. A cliente ria baixinho, tapando a boca. Tudo bem. A coitada nem deve saber o que tá fazendo. Me curvei diante daquela ofensa absurda. O meu ex nem se moveu para abrir a boca e a piranha ali cantando Vitória no mar de óleo de cozinha. Perdão. Olhei para os pés, saí para trás da cozinha. A água da torneira lavou meu corte e eu jurei com raiva e nojo no peito. Eu não choro mais. Se eu abaixar a cabeça a vida toda, um balde de lixo vai ser só o começo. Eu saio desse buraco pela minha cabeça ou não me chamo Catarina. Naquela mesma noite eu fui para a lan house da esquina fedendo a cigarro e a café. Frio. Digitei frenética no Google Vagas e em sites de classificados. Auditoria, contabilidade júnior, finanças. Muitas só pegavam indicações e pediam os benditos antecedentes da minha ex-firma escrota. Fui revirando os PDFs. Até a hora em que o edital da Grupo Alcântara, uma construtora multinacional aqui de São Paulo, saltou no GUM, uma vaga para especialista em controles internos. O peito disparou. Isso era voar lá para o andar do diretor. Mas eu precisava arrombar as portas sem o lixo de um currículo convencional. Passei 5 dias lendo os relatórios operacionais do grupo publicados nos diários oficiais. A grana era farta, mas tinham ranhuras de descontrole na ponte deles para subsidiárias do interior. Fraudes que ficavam moscando no sistema de compras deles. Eu peguei meu raciocínio limpo da experiência que tinha tido e redigi um projeto monstro de 20 páginas de plano de controle e prevenção. Esmiucei onde eles iam quebrar a cara na auditoria, em quanto tempo e quem iria pagar o pato. Deixei minhas lágrimas num documento bem editado em PDF e disparei o e-mail no último dia naquela lan house encardida antes da chuva fechar a rua de lama. 3 dias depois daquele clique milagroso, tava espremendo laranja e o meu celular furreca tocou. Do outro lado da linha, a voz formal. Alô, falo com a senhora Catarina. Meu nome é Helena, do RH do Grupo Alcântara. O que a senhora mandou chamou muito a nossa atenção. Gostaríamos de chamar lá para uma entrevista. Fiquei de boca aberta e concordei gaguejando. No dia marcado, desenterrei um blazer e a calça mais lisa. Dei aquele banho a ferro nela e tomei meu ônibus lotado na Lapa até a berrante sede na Marginal de Pinheiros. As vidraças azuis davam vertigem. Tinha acabado aquela história da marmita quente e do olhar de nojo, ali eu voltava pro asfalto brilhante da minha cabeça. Sentei na cadeira com a dona Helena, do RH, que soltou a real de frente. Teu último trampo te botou pra fora pela porta de trás, você sabe disso, né? E eu devolvi a bola no peito. Por isso que não entreguei um papel, senhora. Eu entreguei uma auditoria antecipada deles. Eu deslanchei nos números de ponta a ponta e, quando notei, tinha um senhor de cabelos brancos com os braços cruzados na ombreira da porta, o seu Wagner, o diretor-geral. Ele observava calado. E quando pediu a minha ficha e fitou o canto do meu rosto, de repente, abriu a boca no silêncio e as palavras saltaram sem ele saber. Catarina, por um acaso o nome da tua mãe é Dália? O meu coração ia saltar da boca. Ele fechou o olho por um segundo e balbuciou numa voz engasgada, com os dentes amarelados e olhos molhados. E tudo fez sentido. Wagner confessou no seu escritório de luxo, cheirando a jacarandá, que as raízes da minha família não vinham das favelas e do abandono vazio.
A dona Dália, com quem ele tivera o seu grande e doloroso amor, foi da cidadezinha de Varginha, onde ela deixou o seu passado humilde ao ser engolida por obrigações que ele foi forçado a assumir quando o pai quebrou os negócios da família. Ele foi obrigado a largar o seu amor do interior num casamento arranjado, sem saber que a costureira do vestido azul carregava uma filha. Me chamou para cima, botou nas minhas mãos uma carta velha amarelada, lacrada. A mãe tinha escrito no verso de papel barato do pão: Catarina, eu não vou cobrar afeto com migalha de ninguém. A minha história, que sempre ouvi que não tinha rumo, era cheia dele. As lágrimas caíram quando eu briguei de cara dura com ele lá. Cadê tu nas vezes que o povo limpou os sapatos em nós, seu Wagner? Cadê? Ele apenas me encarou, sem dissimular, e disse: eu falhei. Mas o erro não tira as lágrimas, e eu não posso fugir agora. Naquele quarto escuro da pensão, eu cheirei a foto dela e a carta que confirmou: minha mãe, a Valente de Varginha. Eu não precisava mais correr, e eu não sentia nojo e não odiava ele. Eu ganhei um pai numa cadeira, acolchoada, e eu estava reerguendo a muralha no Grupo Alcântara com unhas e dentes. Fui transferida para a mesa final de licitação sob os ombros de Bernardo, pegando relatórios e desvendando tramas bilionárias. Até que, em uma quinta na mesoval do Centro Licitatório de Sorocaba, eu peguei a pasta. A capa brilhava. A firma era a Concretar Inox, o tal cargo de diretor regional do imprestável do meu ex-marido. Quando as portas se abriram no final do turno da rodada decisiva para concorrência, quem cruzou os pés desfilando e rindo arrogante do lado dele no salão refrigerado? Ela, a piriguete com unha em gel vermelho, Yasmin com seu colarzinho da Shein e a blusa apertada. Quando os dois bateram os olhos sentada na cabeceira que comandava o selo das planilhas de aprovação, a cara deles virou uma cera derretida. Bruno empalideceu a ponto de soltar o pino de plástico do crachá e a Yasmin perdeu o riso e congelou onde estava. Eu abri a planilha do Bruno devagarzinho. Era hora de cobrar, de não desviar o olho do foco central do meu balancete. As planilhas deles cheias de superfaturamento. Lucro dobrado? Mentira das brabas. A relação de faturamento com os boletos da INSS mascarados do peão, a estrutura sem lastro, o senhor Bruno. Eu olhei para as sobrancelhas do coitado que desceu o braço em mim. As certidões que estão atestando esses 3 funcionários, que vêm com cópias fraudadas e números cruzados. Com que documento a equipe assinou isso? Bruno gaguejou feito vitrola velha. Erro deve ter sido erro do menino da informática lá embaixo. A Yasmin ainda tentou a empáfia. Pode ser só erro bobo de escritório, doutora. Eu dei um tiro limpo com as palavras, frias. Doutora, não. Especialista de checagem. Isso é falsidade ideológica que invalida todas as certidões de regularidade deste edital, senhora. Vocês estão totalmente fora do processo do grupo. A reprovação deles causou um efeito de metralhadora na sede da empresa onde o traste pagava de dono. 2 semanas depois, ele levou a auditoria interna pro teto dele. Investigado por desfalque interno, demitido e o escândalo voou pelas bordas. E o lixo da amante Yasmin evadiu as botas assim que viu que ele tomou um calote milionários, mas o troco ainda faltava para mim. Desenterrei com a força corporativa do grupo os balanços anteriores de quando fui chutada, feito um bicho do meu emprego em Osasco por armarem para mim. Os peixes grandes que botaram a falsidade na minha biografia tremeram a perna. A verdade era que com um clique e uma limpa, a minha cabeça estava brilhando de honra e do meu nome. A nódoa do meu trabalho tinha apagado. Por um ironismo final do destino, ou do diabo do azar de Osasco. As pirâmides que Dona Rita administrou esfarelaram por completo e arrastaram as contas do filho para a sarjeta. A velha teve um princípio de infarto por pressão de estelionato na rua e parou no UPA endividada na cama da ambulância sem teto. E, numa tarde dessas de folga, eu descia com o meu cartão nas costas pro hall. Bruno tava magro, fendido.
vestindo um trapo de regata escura, me implorando, choroso, com lágrimas descendo debaixo dos olheiras, que ninguém queria, emprestar a ele para a UTI da mãe no hospital particular. Eu assinei as guias de hospital, mas enfiei uma nota promissória, sem perdão, num calhau de folhas, juramentadas no pulso dele, e impus que em cura ela iria no cemitério pedir o lamento na laje de terra da minha guerreira. Algumas semanas depois, sob a luz de um céu de junho ensolarado, Dona Rita descia os passos finos amparada pela bengala na lápide da Dona Dália. Tremendo, ela engoliu o ódio amargo, olhou para a terra em Varginha e abriu a boca no sussurro rouco. Dália, me perdoa. Eu xinguei e pisei na sua dignidade. Eu sou culpada e eu te peço perdão. O cigarro dela caía da boca e o choro arranhou meu pescoço. Não por ela, mas pela poeira das pedras, pelo karma. Amargo. Se plantar vento de fofoca, a calúnia cobra vendaval com juros na próxima esquina. E quando as palavras voaram, eu não abaixei. Mas minha testa, para rastejar para lado algum, fechei a mão e tomei um gole do vento. Eu virei efetiva no Alcântara. O meu chefe se transformou num pai. O velho Wagner cravou a estaca para dar o orgulho do passado e abriu a fundação de Estudos Dália para arrastar mais mocinhas estudadas com sede, que vem sem nada do interior. A minha casa própria já tinha chave do andar e vista da marginal. A mesa farta não cheirava o chiqueiro de panela que a antiga família tirava aos cachorros. E no meu peito habitava a Catarina, inquebrável, viva. Mulher, quando afunda com coragem, não afoga. Ela ressurge no fundo, pegando a chave dourada que destranca os demônios que armaram de pé. Nenhuma dívida mais para pagar, nenhum perdão a me oferecer. Meu caminho se limpou à força do meu braço, e nenhuma bochecha na minha cara iria ser humilhada mais. Nunca mais.